E vem conferir a crítica do filme Dinheiro Suspeito. E eu acabei de assistir um filme que chegou nessa semana na Netflix chamado Dinheiro Suspeito. Esse filme se vendeu como a volta da dupla Ben Affleck e Matt Damon atuando juntos. Eles são uma dupla que já fez muito sucesso no cinema, já ganharam Oscar atuando junto. E a Netflix percebeu isso e tentou vender essa dupla como ponto principal para você ter que ver o filme. E eu entendo a estratégia de marketing que a Netflix fez aqui, porque a história do filme ela é a mais simples possível. Um grupo de policiais recebe praticamente uma denúncia anônima que algo pode ter numa casa. Eles têm nessa casa, eles encontram dinheiro e a partir daí começa a desenrolar de quem pode ser o traíra, quem não é o traíra, quem é o X9. E quando você para pra pensar, esse é o que a gente chama de filme para streaming. Lembra quando a gente era alguns anos atrás e lançava um filme e a gente falava, esse é um filme sessão da tarde. Quando a gente falava isso, a gente não falava que o filme era ruim por ser da sessão da tarde. A gente usava essa referência para poder falar que é aquele filme que vai te gerar um entretenimento, que é aquele filme que funciona para a família toda. E quando você pensa aqui num filme como esse, Dinheiro Suspeito, ele é que a gente falaria hoje em dia de um filme feito para streaming. Porque filmes com essa narrativa, com esse plot, com essas viradas, saem abaciada no streaming. Então o Dinheiro Suspeito é um filme para streaming. Tanto que a gente deixaria passar esse filme. O motivo de eu não deixar ele passar é o elenco. Ben Affleck, Matt Damon. Tem outros atores muito conhecidos aqui. E ele acabou chamando minha atenção. E pra mim ele é um filme que ele começa muito bem. Existem alguns pontos na metade do filme que geram entretenimento, mas já vê um desgaste em outros pontos. E o final não me agradou nada. Ele é um filme horrível? Não, ele é um filme um pouco abaixo da média pra mim. Mas ele é aquele filme que talvez, por ser para streaming, por ser só uma passagem de tempo, talvez muita gente se divirta. E por que eu falo isso? Porque o filme ele começa muito bem. Ele apresenta muito bem as cartas que ele tem que ter na mesa. Ele apresenta quem são os personagens, quais são as características dele dentro da polícia, tanto a parte de ser um ser mais certinho, o outro personagem ser mais explosivo, o outro personagem ser praticamente um novato, uma outra personagem ser alguém que tem sua opinião forte. Então, quando você para pensar, o filme no primeiro ato, até a hora que eles chegam na casa, ele consegue estabelecer muito bem quem são os personagens, quais são as suas características, o que eles pensam. Claro, se você parar para pensar por outro lado, você pode falar que eles são estereótipos, porque eles começam o filme de uma forma, eles terminam o filme da mesma forma. Eles não mudam ao longo do filme. Isso sim pode ser um problema. Mas o filme que ele começa muito bem, ele consegue chamar a sua atenção, ele consegue te prender. E quando chega na metade do filme, que é a parte que depois que eles chegam na casa, descobrem o dinheiro, eles vão começar a desenvolver os personagens, a história, a narrativa e também os subplots que existem ali, aí é que eu acho que começam os problemas do filme. O filme, por um lado, ele ainda consegue te prender, porque você ainda consegue ficar meio preso em algumas discussões, em alguns personagens, em alguns caminhos que eles vão. Mas, por outro lado, o filme começa a te perder por causa de atitudes de alguns personagens e algumas escolhas da direção que acabam prejudicando o filme na parte da ação. Porque sim, a parte da investigação ainda tem pontos interessantes. Tem alguns discursos que ainda chamam minha atenção. Mas existem alguns pontos que me incomodam muito. O primeiro seria envolvendo a ação. Eu acho que o diretor teve uma escolha que não funciona aqui, que esse tipo de filme usa bastante, mas não funciona aqui. Ele escolhe um lugar muito fechado, ele escolhe cenas que são muito escuras, que você não consegue ver nada. Então, a partir daí, as sequências de ação, mesmo que esse não seja o foco principal do filme, acabam te incomodando. Ele faz cenas muito escuras, que você não sabe quem tá atirando, quem tá indo para um lado ou pro outro, quando um acaba batendo no outro. E aí acaba até pensando, será que é porque o Ben Affleck e o Matt Damon já estão mais velhos, eles resolveram fazer essa cena para poder usar dublê, de forma que não fique tão visível? Porque usando escuro, usando muito aquela névoa em alguns pontos, acaba chegando essa impressão. Então é uma sequência de ação dessa metade ao final, onde tem mais sequência de tiro, que não empolga nenhuma. Nenhuma é bem feita, nenhuma é bem coreografada, nenhum te instiga, e mais do que isso, o filme não consegue criar ambientação para chegar lá. Tanto que tem uma cena do Ben Affleck contra o Matt Damon, que é igualzinha a cena do Ben Affleck contra o seu irmão no começo do filme. Ela parece só um empurra pra cá, joga pra lá e não leva a nada. E o mesmo vale para um outro fator que me incomoda muito, que seria, que começa nessa parte do filme, e que a partir daí vai ficando cada vez mais forte, que é a burrice dos personagens.
personagens desse filme cometem atos que são inaceitáveis. E são personagens que você assiste e pensa, sério que vocês vão entrar desprotegidos dentro dessa névoa, com um monte de casa, onde vocês sabem que provavelmente tem inimigos nessas casas, de verdade, vocês vão entrar dessa forma assim? Eles entram. É sério que vocês vão fazer isso nesse ponto, envolvendo o dinheiro? É sério que vocês vão enganar dessa forma? Você acha que ficar na... E essas atitudes se repetem. E se eles fossem personagens, se a menina, que é a Dizzy, ela tivesse feito essas atitudes, você entende. Ela é uma menina que trabalha para os caras que são os chefões, então ela não tem uma noção do que ela está fazendo. E tudo bem. Quando você fala de policiais experientes, tenentes, capitão, todos eles têm uma ideia do que está acontecendo ali. Então, eles são veteranos, eles já fizeram várias batalhas, várias lutas para chegar até lá. E eles tomam atitudes que incomodam, porque você olha e pensa, não é possível que ele fez isso. Não é possível que ele tenha essa decisão. Não é possível que ele se cobriu dessa forma. E a gente está vivendo uma época no cinema onde cada vez mais o realismo sobre cenas de ação, cenas de tiro, cenas de luta estão ficando cada vez mais realistas. E os personagens estão cada vez tentando ser tratados como se fosse uma situação real. A forma como eles seguram uma arma, a forma como eles cobrem em algum lugar. Isso deixa tudo mais realista. Aqui isso me incomodou bastante. Porque isso mistura não a falta de realismo, isso tudo bem. Eu tô vendo o filme pelo entretenimento. Mas a atitude dos personagens em fala e o que eles fazem acaba me incomodando. Desde um personagem, por exemplo, perder um celular descartável do nada e não perceber. Então, esse metade ele ainda já é entretenimento porque você ainda consegue ficar preso em alguns momentos bem dirigidos, envolvendo a sequência de será que ele vai matar ele aqui ou não? Como será que é o traíra? Quem tá falando a verdade ou não? Você ainda consegue te prender um pouco. Mas o resto, essa parte, já me incomoda bastante no desenvolvimento em qual caminho a história estava indo. E o final do filme, ele também é um final mais ou menos. Ele tem o entretenimento da sequência de ação, ele consegue te gerar um pouco de entretenimento, mas ao mesmo tempo, a resolução do que é apresentado aqui gera aquele questionamento de, sério, você está explicando como se fosse a coisa mais difícil de entender do mundo, mas muita coisa que você está falando aqui era óbvio que você estava indo por esse caminho, era óbvio que você estava fazendo isso. Porque senão o filme seria o mais óbvio possível. Então a virada que eles acham que é super inteligente também não é. E por isso que eu falo que ele é um filme abaixo da média. Se eu tivesse visto ele no cinema, a minha nota seria até mais baixa que essa. O motivo de não ser é porque eu acho que para o streaming ainda gera entretenimento. É como eu falei, se você procurar todos os filmes que saem na Netflix, eu vou te falar que tem vários que são desse para pior. Mas o que chama atenção? Os atores que estão aqui. Então é um filme que ele é abaixo da média para mim, mas por ser para streaming, eu ainda acho que ele pode ser considerado uma boa adição de catálogo pelo elenco que está aí. Então a partir daí é um filme que não me agradou, mas acho que vai agradar muitas pessoas. Concluindo, Dinheiro Suspeito tem um bom elenco, um bom começo e uma boa premissa. Infelizmente ele não é tão bem desenvolvido, e cada vez mais as atitudes dos personagens, algumas escolhas da direção e o final foram me incomodando a ponto de eu pensar, nossa, é isso que eles entregaram? Realmente se não fosse pelo Matt Damon e pelo Ben Affleck, eu provavelmente não veria esse filme. E por isso que eu fecho Dinheiro Suspeito com uma nota 4,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Dinheiro Suspeito? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.